Se liga, a geografia é uma dificuldade para você e você acha que ela pode te prejudicar no Enem? Então, se fosse você, ficava comigo nesse vídeo até o final, porque é nele que eu vou te falar todos os assuntos que você precisa saber para poder mandar muito bem na prova de geografia, gabaritar o Enem e ser aprovado para a universidade. Vem comigo? Pois bem, a prova do Enem em Geografia trata de muitos assuntos diferentes e para poder facilitar a sua vida, eu vou dividi-los em dois grupos, a Geografia 1 e a Geografia 2. Na Geografia 1, a gente vai tratar basicamente de geografia econômica, de alguns conceitos geográficos importantes, regiões do mundo, regiões do Brasil e geopolítica. Já na Geografia 2, a gente vai tratar de população, migrações, espaço rural, espaço urbano, energia e também de todo o conjunto de conteúdos que popularmente são chamados de geografia física. E aí você pode estar se perguntando nesse momento, mas eu preciso saber de todos esses conteúdos para poder mandar bem na prova? E a resposta é sim e não. Como assim? É claro que todos eles podem ser cobrados na prova, mas olhando no retrovisor, para todas as edições do Enem que tivemos desde que ele foi reformulado, dá para prestar mais atenção em alguns conteúdos do que em outros, e é sobre eles que nós vamos conversar agora. Se fosse você, começaria estudando um pouco da geografia econômica nesse conjunto de conteúdos que eu disse que está dentro da chamada Geografia 1. Há muitas questões que cobram a respeito da divisão internacional do trabalho, sobre a evolução do capitalismo e sobre revoluções industriais. Aliás, falando de indústria, é importante que você entenda que a cada revolução industrial tem havido uma transformação não só no conjunto de tecnologias utilizadas, mas também na forma de fabricar os produtos e na maneira como os trabalhadores se relacionam com as indústrias. Ou seja, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial têm modificado a nossa vida e o mundo em que nós vivemos. E isso inclui, é claro, a localização espacial das indústrias. Por isso mesmo, é importante que você saiba a diferença entre o que nós chamamos de modelos de produção, o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Ainda na Geografia 1, falando sobre economia, é fundamental que você entenda adequadamente sobre o processo de globalização e como é que ele tem transformado a relação entre as pessoas, os países e promovido uma aceleração das trocas entre os lugares, fazendo com que ocorra a chamada compressão espaço-tempo, em virtude do avanço tecnológico e do aumento nos fluxos. E isso, é óbvio, influencia muito no comércio internacional e tem feito também com que a geopolítica do planeta sofra transformações. Afinal de contas, quando a gente compara a forma como os países se relacionavam no passado e hoje, é possível perceber muitas diferenças. E é por isso que a gente separa a geopolítica contemporânea em dois grandes momentos. O da chamada Velha Ordem Mundial, que corresponde ao período da Guerra Fria, e o da Nova Ordem Mundial, que corresponde à época em que vivemos atualmente. Mas não se esqueça de estudar também sobre regiões do Brasil, porque é comum que nós tenhamos questões que falem da Amazônia, do Nordeste ou do Centro-Sul. Já no caso da Geografia 2, você precisa entender a respeito dos processos que têm influenciado a população mundial. E com isso, você vai saber a diferença entre o que tem acontecido em países do mundo periférico e os do mundo desenvolvido. Sabendo disso, você vai compreender melhor por que é que a população cresce muito em alguns lugares do planeta, enquanto em outros países ela sequer cresce, já que em algumas áreas do mundo a população tem diminuído. Para saber disso, você precisa saber a respeito da transição demográfica e compreender também o que dizem as chamadas teorias populacionais. Com base nesses conteúdos, eu não tenho dúvida, quando vier lá na prova uma questão de pirâmides etárias, você vai acertar com toda certeza. E você também tem que saber a respeito de espaço rural e de espaço urbano, áreas que a princípio são muito diferentes entre si, mas que estão relacionadas e em constante transformação.
É dentro desse conjunto de conteúdos que você vai saber sobre o agronegócio, a modernização agrícola e os conflitos no campo, além de aprender também sobre processos que ocorrem nas cidades, como a conurbação, a metropolização e a gentrificação. Na Geografia 2, além de falar sobre população, migrações, espaço rural e espaço urbano, a gente fala também sobre cartografia. Pois é, eu sei que é provável que você não goste desse tema, mas é importante entender as técnicas cartográficas para resolver múltiplas questões de outros conteúdos, já que é comum que apareçam mapas e gráficos dentro da prova do Enem. E, falando sobre esse assunto, não se esqueça também de que a Geografia Física é presente em todas as edições da prova do Enem, desde que ele foi reformulado. Por isso você precisa estudar e compreender processos que envolvam a geologia, o relevo, o clima, a vegetação, os solos e a hidrografia, sem esquecer, é claro, de dar muita atenção para os impactos ambientais. E aí, nesse momento, você pode estar se perguntando: caramba, mas como é que eu consigo saber quais são os pontos mais importantes de cada um desses conteúdos? E a resposta é assistindo às aulas do ProEnem. A gente tem um plano de estudos completo que vai te direcionar para a aprovação. A gente trabalha há bastante tempo com preparação para o Enem e para outros vestibulares, com uma equipe super competente e experiente. Com isso, não só você vai ter acesso a aulas ao vivo, mas também a muitos exercícios, simulados e tudo mais que for necessário para que você conquiste a sua vaga na universidade. Por isso, vou deixar um último recado. Se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo. Faça isso agora. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, porque aí sempre que uma aula começar ou um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado.